Gálatas, capítulo 3, verso 8. Aqui já complementa aquela parte que nós já lemos, quando Pedro, ao se aproximar, quando os judeus estavam chegando, ele estava lá comendo com os gentios e ele se afastou deles, né? Ficou perto agora só dos judeus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então Deus justificaria pela fé os gentios. Então o contexto é justamente aquela situação que Pedro começou agora a dissimular. Pedro estava lá comendo com todo mundo, tranquilo, porque ele sabia que não tinha nenhum problema, que poderia agora pregar para todas as pessoas, para judeus, para gentios. De repente começou a chegar o pessoal da circuncisão, aquele pessoal que ainda queria manter no cristianismo aspectos judaicos, como a circuncisão, as leis cerimoniais. Claro que não está falando da lei de Deus, não podia matar, não podia adulterar, isso aí está fora de questão. Aí ele está reafirmando aqui, Paulo, Deus justificaria pela fé os gentios. Esse é o assunto. Muito bem, verso 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ótimo. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só. Então a lei é uma maldição? Não é isso que está falando. Está falando aqui, qual é a maldição da lei? O salário do pecado é o quê? É a morte. A maldição da lei é a morte, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, quando ele foi morto. Então Cristo agora se fez essa maldição no nosso lugar. Em vez de nós morrermos porque desobedecemos a lei de Deus, porque o salário do pecado é a morte, Cristo se fez maldição da lei. Ele tomou agora o preço do pecado e pagou na cruz. Veja que interessante. É por isso que nós dependemos exclusivamente de Cristo para sermos justificados. Depois de você fazer as coisas erradas, desobedecer a Deus, não tem como você ser justo, a não ser que você transfira o seu pecado para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como era feito lá no Antigo Testamento, quando o pecador arrependido, ele pela fé, ele transferia o seu pecado para o Cordeirinho. E assim ele obtinha o perdão do seu pecado. Ok? Anote aí na sua Bíblia, nós vamos continuar ainda.